Olá, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Daiane, está começando mais uma aula de geografia, né? Toda quinta-feira nós temos nossa aula de geografia. E hoje nós vamos estar falando sobre o crescimento das cidades e problemas urbanos. Turma, lá no livro de vocês, na página 299, ele vai trazer a leitura que vocês devem estar fazendo. Então, lá ele vai falar exatamente desse tema, sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Sabemos que uma cidade ela se inicia pequena, como se fosse ali um povoado, e vai aumentando. Essa cidade, como ela vai aumentando, os problemas vão surgindo. Em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes é bem maior do que a oferta de serviços públicos. Ou seja, o número de pessoas que vivem em uma cidade é muito maior do que os empregos que existem. Então, por isso que existem muitas pessoas desempregadas. E também relacionada aos serviços públicos, como, por exemplo, hospitais, escolas públicas. Por isso que, às vezes, existe a superlotação. A falta de investimentos por parte do governo em diversas áreas, como educação, saúde, habitação, transportes, segurança pública e oferta de empregos, pode ocasionar uma série de problemas no espaço urbano. Então, aqui ele traz para vocês 4 exemplos de problemas urbanos que surgem com a decorrência do aumento da cidade. O aumento das cidades que a gente diz é o aumento de população. Se aumenta a população, aumentam as casas, aumentam os veículos. Então, a falta de moradias adequadas, com preços acessíveis, tem levado muitas famílias, principalmente as de baixa renda, a morarem em habitações precárias, construídas em locais inapropriados para viver. Como aqui no exemplo, nessa imagem, que são nas encostas de morros e nas margens de rios, tanto nas áreas centrais quanto nas periferias das cidades. Então, essa aglomeração de casas aqui são exatamente por conta dessa falta de habitações, de moradias adequadas, e as pessoas, por serem de baixa renda, não têm condições de comprarem uma casa melhor, posicionada em um local seguro. Porque, de certa forma, pessoal, nós sabemos que essas casas construídas em locais assim impróprios são perigosas, exatamente por conta de chuvas, que acontecem deslizamentos e tudo mais. No segundo exemplo aí, ele traz, falando exatamente sobre o acesso a esses serviços públicos, como os hospitais. A quantidade de hospitais, postos de saúde e até mesmo de medicamentos ofertados à população das cidades não é suficiente para atender a necessidade de todos, gerando assim filas e atendimentos precários. Outro exemplo aqui que ele traz é o baixo investimento destinado ao transporte público em circulação nas ruas e avenidas. E isso tem causado congestionamentos em muitas cidades. Além disso, os gases emitidos pelos automóveis aumentam a poluição do ar, causando problemas de saúde à população. Então, aqui ele está falando exatamente do congestionamento, grande número de veículos. E esses veículos, como vocês sabem, eles emitem gases poluentes que prejudicam o ar que respiramos. Isso sempre é falado, então vocês têm bastante convicção disso e têm conhecimento disso também. Por último, nas cidades não há ofertas de empregos para todas as pessoas que procuram trabalho. Por isso, muitas delas recorrem a atividades informais para sobreviver. Por exemplo, guardadores de automóveis, vendedores ambulantes. E nessas atividades as pessoas trabalham sem os direitos trabalhistas. Então aqui, ele faz umas perguntas para vocês. No município onde você mora, existem problemas urbanos como os mostrados nessas 2 páginas? Na cidade que nós moramos, é uma cidade pequena, existem algum desses problemas que vocês observaram aqui? 2. O que poderia ser feito para diminuir ou solucionar esses problemas urbanos? Pensem aí um pouquinho, o que será que poderia ser feito? Será que o governo tinha que fazer mais algumas coisas? Tomar melhores decisões, investir mais? As pessoas deveriam mudar alguma coisa? Pensem aí. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens exatamente desses problemas urbanos que surgem com o crescimento das cidades, como o aumento do lixo produzido, que é demais, as indústrias, o crescimento das cidades, de prédios que acabam poluindo. Um exemplo aqui, pessoal, são as indústrias, as fábricas. Elas produzem alguns desses gases poluentes que prejudicam
o ar que respiramos, prejudicam o ar, certo? Então, isso é um problema ambiental que surge exatamente por conta do crescimento das cidades. Outro exemplo de problema urbano é o calor excessivo. Quanto mais construções, quanto mais prédios, casas, o calor ali naquele ambiente vai ser maior. Aqui também tem um grande exemplo de um problema urbano que acontece muito nas cidades grandes. A gente quase não vê aqui na nossa, porque nossa cidade é pequena, quase não acontece isso. Mas são, pessoal, as enchentes, que são causadas principalmente pelo ser humano. Pelo ser humano. Quando ocorrem as grandes chuvas, que a água precisa descer pelos esgotos, ela acaba sendo impedida pelo lixo, o lixo que é jogado fora das pessoas. Às vezes as pessoas jogam seu lixo fora, mas não tem o serviço para estar passando e colhendo esse lixo. Ou então as pessoas simplesmente jogam em qualquer lugar. Então isso é muito prejudicial. Esse lixo que é jogado por aí, ele acaba entupindo esses bueiros. E por isso que acontecem as enchentes. Não tem outra explicação, é só por isso. Então, aqui nós vamos, por último, falar sobre o contraste nas paisagens da cidade. As paisagens de muitas cidades representam grandes contrastes. Aqui ele tem um exemplo. Aqui ele traz a imagem da paisagem de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em algumas paisagens urbanas podemos observar construções antigas, como as mais modernas. É o caso da paisagem de onde está situado o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, construído no início do século XX, que está localizado entre prédios e construções mais recentes. Então, aqui ele faz esse contraste exatamente dizendo que existem construções mais antigas e construções mais recentes, próximas uma da outra. Por último, aqui ele traz a paisagem da cidade de São Paulo. Nesta paisagem, podemos observar uma área urbana com infraestrutura adequada e moradias luxuosas, que são esses prédios, e aqui abaixo ele mostra a área com moradias precárias, desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura, que são exatamente essas casas amontoadas em cima de morros, certo? Então, é esse o contraste que ele quer dizer. Na atividade de vocês vão estar procurando imagens das paisagens do nosso município. Então, que tem contrastes, esses contrastes. Vocês vão colar ou desenhar no espaço abaixo e escrever uma legenda explicando cada imagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês, de Nova Russas. Vocês podem estar desenhando casas que são mais luxuosas, próximas de casas que não são tão luxuosas, que são desprovidas de infraestrutura. É um exemplo, tá bom? Apesar de que aqui em Nova Russas existe essa divisão. Existem bairros que têm casas melhores e existem bairros que têm casas mais simples. Ou vocês podem também estar desenhando algum local que vocês conheçam aqui em Nova Russas, que seja uma construção mais recente e uma construção mais antiga. Aqui em Nova Russas tem bastante, pessoal, essas paisagens de casas muito antigas, do início, de quando Nova Russas estava começando a crescer, e de casas mais recentes, mais modernas. Vocês podem estar fazendo, até mesmo no bairro de vocês pode ter algo parecido, que vocês podem estar desenhando ou pesquisando na internet e colando aqui, tá bom? Então, pessoal, essa é a explicação da aula de hoje e essa é a atividade, uma atividade pequenininha que vocês vão estar fazendo, tá bom? A gente se encontra na próxima. Bom trabalho para vocês e se cuidem!